Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão rolando por aí. Mas neste momento, como vocês sabem, não tem campeonato rolando nenhum. Os times brasileiros têm para a seleção brasileira a Copa América. E como todos sabem, eu não venho fazendo aqui nem pré nem pós-jogo da Copa América. Já expliquei aí logo no início, logo que se começou a Copa América, eu expliquei e disse que de repente até nas semifinais, quem sabe, eu faço, não vou ficar aqui explicando de novo. Posso até falar da seleção brasileira, não a análise do jogo ainda. A análise do jogo eu posso fazer para as semifinais. Já expliquei. Posso fazer até um vídeo. Exemplo. O Brasil ganhou da seleção do Peru de 5-0. Eu não vou fazer vídeo analisando o jogo, mas eu posso fazer um vídeo analisando outro aspecto. Qual aspecto? Existe vida assim sem o Neymar. Não morro de amores pelo Neymar. Sei que o Neymar é importante para a seleção. O que eu não gosto, e por este motivo eu não estou acompanhando a Copa América, é falar que a seleção brasileira se resume ao Neymar. Não concordo com isso. Posso fazer um vídeo explicando. Tá vendo? A seleção brasileira existe sem o Neymar. Pode ficar mais fraca? Pode. Mas existe vida sem o Neymar. E depois que a seleção encorpar e o Neymar perceber que ele é importante, mas não é o que vai mudar tudo, ele vai poder ajudar muito. Agora, colocando ele como centro das atenções, para mim não vai mudar nada, vai continuar não ganhando nada. Minha visão. Esse jogo poderia se fazer análise de que existe vida sem o Neymar. Mas eu não fiz esse vídeo. Estamos aqui para falar dos clubes brasileiros. E como está parado, estou fazendo aqui uma análise das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. As 9 primeiras rodadas. Não é do semestre, é das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E uma perspectiva do que vai ser julho para o seu time. Então não é do semestre, é das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e de julho. Então, dessa vez, eu vou falar do Ceará. Vou falar do vozão do desempenho nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e as perspectivas para julho. Mas antes disso, eu peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário e não esqueça, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. E venho aqui também dar as minhas condolências para a família do jogador Thales, que foi cria do Vasco, estava jogando na Ponte Preta, que sofreu um acidente de moto em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e acabou falecendo. Uma pena, um rapaz jovem, que se no início, bem no início da carreira, tivesse de repente mais cabeça no lugar, poderia estar aí disputando vaga na seleção, porque era um cara que lembrava muito, até o jeito ali do Adriano, um cara alto, forte, que poderia fazer diferença, mas infelizmente ele se desgastou, deixou se levar, de repente, não pelo profissionalismo, não conseguiu adequar, estava sempre um pouco fora do peso. O Vasco deu oportunidades, emprestou, e ele estava até desempenhando um bom papel na Ponte Preta, mas infelizmente a vida o levou. Um acidente de moto que, sinceramente, não sei se ele teve culpa ou não. Parece que a outra moto tinha 3 em cima da moto. Ou seja, acidente de trânsito aqui no Brasil é lamentável pela falta de educação dos motoristas brasileiros. Então vamos lá falar do Ceará. Bom, Ceará, nessas 9 rodadas, ficou em 13º lugar. 10 pontos. Tá bom.
tá melhor do que ano passado, mas não tá bom. Tá melhor do que o ano passado, mas não tá bom. O Ceará tá a 2 pontos só do primeiro time da zona de rebaixamento. E o Ceará sabe o que é a zona de rebaixamento, que ano passado sofreu. Sofreu muito. Lógico, a gente sabe de toda a condição financeira, toda a diferença que tem, toda a dinâmica que tem do Ceará viajar para o sul, vir para o sudeste, é complicado, não tem avião direto, tem que descer, pegar outro, ou seja, a gente sabe que é muito complicado. Pode ter alguma deficiência técnica em relação a outros times, porém tem que compensar na tática, tem que compensar na vontade. E eu esperava um pouquinho mais do Ceará. Entendo que o Ceará participou da Copa do Nordeste, fez vários jogos nesse meio aí, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é muito jogo, teve que fazer rodízio de jogador, isso tudo pesa para um time que não tem 22 jogadores no mesmo nível. Tem os titulares, sai os titulares, o nível dá uma caída. Aí você não pode colocar time todo reserva, tem que colocar misto, aí você acaba desgastando muitos jogadores, isso tudo a gente entende. Mas alguns jogos eu esperava um pouquinho mais do Ceará. Até um pouquinho mais de sorte, que teve jogos que o Ceará jogou bem. Exemplo contra o Bahia. O Ceará foi melhor, merecia ter ganho. Aquele jogo contra o Bahia era para o Ceará ter ganho. O Ceará estaria ali com 12 pontos, estaria na frente do Grêmio. Por isso que eu digo que merecia, eu esperava um pouquinho mais, mas muita coisa não dependeu só do Ceará. A arbitragem dando uma prejudicada, um pouquinho de falta de sorte, falta de habilidade para chute a gol, último toque, isso tudo contribuiu. O Ceará, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Exatamente igual ao Atlético Paranaense, que está acima. Exatamente igual. Só que o Atlético Paranaense fez 13 gols e tomou 12. O Ceará fez 10 e tomou 9. Fez menos gols. Mas também sofreu menos gols. Em relação a gols, tem que tomar menos gols. Tomando menos gols é óbvio, a chance de vitória é maior. Mas muitos jogos aí, pelo menos uns 2 jogos, o Ceará merecia ter ganho. Mas o campeonato do Ceará é esse. São 27 pontos disputados, 10 ganhos. Para mim é pouco. Mas o campeonato é esse. Que se você pegar, o Grêmio tem 11 pontos, o Atlético Paranaense tem 10, Fortaleza tem 10, Vasco da Gama tem 9, Fluminense tem 8. Ou seja, tá ali naquela briga. E o Ceará tem que se fazer forte em casa. Melhorar o desempenho ofensivo e defensivo, para fazer mais gols e tomar menos. Tentar ser mais equilibrado fora de casa, mas principalmente ganhar os jogos dentro de casa. O Ceará, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. 6-6. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ceará passou aí por altos e baixos, mas, meu amigo torcedor do Ceará, eu estou sendo bem franco, é o campeonato do Ceará. E talvez, quando voltar ao Campeonato Brasileiro, o Ceará pode ter, de repente, alguma vantagem com alguns times pelo fato de alguns times em julho vão fazer 7 jogos. O Ceará vai fazer 3. Porque o Ceará está só disputando o Campeonato Brasileiro.
E tem times que estão em 3 competições. Então vai jogar com time misto, com time reserva. Então, nesse período de julho, desses 3 jogos, talvez seja uma oportunidade, daqui a pouco a gente vai ver ali os jogos, oportunidade do Ceará dar uma descolada boa para a parte de baixo da tabela. Apesar que os times que estão abaixo, quase todos eles também só estão no Campeonato Brasileiro. Eu acho que com exceção ali do Fluminense e do Cruzeiro, que estão Libertadores Sul-Americana, e o Cruzeiro está na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O restante está tudo em um campeonato só. Então o Ceará, até agora, fez um campeonato onde eu esperava um pouquinho mais do Ceará, mas algumas coisas contribuíram, como a arbitragem e alguns jogos onde o Ceará nitidamente jogou muito mais, merecia ganhar, acabou não ganhando, exemplo do jogo contra o Bahia. Vamos lá, Ceará iniciou jogando o Campeonato Brasileiro, ganhando de 4-0 em casa do CSA. Show! Depois saiu e jogou contra o Cruzeiro. Perdeu para o Cruzeiro fora de casa de 1-0. Aí jogou em casa contra o Atlético Mineiro. Perdeu para o Atlético Mineiro em casa de 2-1. Esses jogos em casa é que o Ceará não pode perder. Mesmo que não ganhe. Mas não pode perder. O empate com determinados times, o Ceará tem que somar ponto. Aí saiu para jogar contra o Goiás. Perdeu para o Goiás fora de casa. Aí jogou contra o Grêmio em casa. Ganhou de 2-1. Show! Show! Ganhou 2 vitórias em casa e 1 derrota. Aí jogou fora de casa contra o Avaí. Ganhou de 2-1. Concorrente direto. Show! O Grêmio era concorrente direto. Show! Ganhou. Contra concorrente direto, o Ceará tem que ganhar para empurrar mais para baixo. Aí quando chegou em junho, e olha que em maio o Ceará só jogou o Campeonato Brasileiro. Em maio não teve outro jogo, só o Campeonato Brasileiro. Em maio o Ceará fez 1, 2, 3, 4, 5 jogos em maio. 5 jogos em maio. Em maio ele teve 2 vitórias e 3 derrotas. Tinha que ser o contrário, tinha que ser 3 vitórias e 2 derrotas. Porque teve uma derrota ou 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já estaria na posição melhor. Aí em junho, Ceará fez 3 jogos. Ganhou, perdeu em casa para o Santos, mais uma derrota em casa. O Ceará tem que ser forte em casa. Muito forte em casa. Perdeu para o Santos em casa. Empatou em 0-0 com o Bahia em casa. Era um jogo onde o Ceará mereceu ganhar. E antes da parada, perdeu para o Vasco da Gama fora de casa de 1-0. Alguns jogos ali, principalmente esse do Bahia, que me incomodou um pouco, que o Ceará merecia ganhar. Então o Ceará tem que pensar o seguinte, meu amigo torcedor. Em casa eu tenho que fazer ponto. Ou 3 ou 1. Eu não posso em casa deixar de fazer ponto. Eu tenho que fazer ponto. Tento ganhar, mas viu que está complicado? Um pontinho vai ajudar. Porque o Ceará tem que virar o turno numa situação muito melhor do que terminou ano passado. Será que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar do Ceará no segundo turno fazer um segundo turno espetacular? A gente não sabe. Então, o Ceará tem que terminar o turno numa situação muito melhor do que ano passado. E fazer pontos em casa é fundamental. Não é só empatar, tem que ter vitória. E qualquer empate e vitória fora de casa é somado. Então, o Ceará, a meu ver, está dentro do que eu imaginava. Porém, poderia estar alguns saltos à frente o time do Ceará. Poderia estar pelo menos uns 3 pontos acima do que o Ceará está.
Não fez muito gol, fez 10, tomou 9, tá ali com saldo de um gol. Tem times que tá acima, que tá pior, mas tem que consertar a parte ofensiva, o finalizador, o homem-gol, tem que ter o homem-gol e tentar tomar menos gol. Você tendo um finalizador e tomando menos gols, a probabilidade de vitória é maior. Então, o grande problema que eu vi no Ceará nesses jogos é de finalização. Passe para finalização e finalização. Pecou demais. Isso tem que consertar. Isso tem que consertar com treinamento e também com jogadores, né? Tem jogadores que não adianta. Já vem da base ruim. Quando chega no profissional, é difícil de consertar esses defeitos técnicos de conclusão e de passe. Isso vem da base. Só que infelizmente a base hoje estão ruins. Os jogadores estão muito táticos, não tão técnicos. Aí tem dificuldade para domínio de bola, de passe, muito erro. Aí é bem complicado. E em julho? Julho, meu amigo, o Ceará só tem 3 jogos. Outros times terão 7, 5. O Ceará só tem jogo. Foco só no brasileiro. Vai ter a semana inteira para focar apenas em um adversário. Ele inicia o Campeonato Brasileiro jogando contra o Fluminense fora de casa. O Fluminense está abaixo do Ceará. É um jogo que, se não perder, tá na vantagem, porque continua com o Fluminense abaixo. O Fluminense acho que está 2 pontos do Ceará. Então, inicia o jogo contra o Ceará. Fluminense. Não vai ser fácil. O time do Fluminense está na parte de baixo da tabela, mas vem fazendo um bom futebol. Falta o resultado, mas vem fazendo um bom futebol. Jogando em casa, o Fluminense é muito forte. Então, um jogo complicado para o Ceará, que 1 ponto não vai fazer mal. Depois do Ceará, joga em casa contra o Palmeiras. Não era o melhor adversário no momento para o Ceará, porque o time do Palmeiras é o único time que sai 11 jogadores, entra 11 jogadores, o nível não cai. O Palmeiras vai estar envolvido na Copa do Brasil. Então ele vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil com um time e provavelmente vai jogar com outro time contra o Ceará. Mas esse outro time continua tão forte quanto o primeiro. Então, é um jogo bem complicado para o Ceará. Bem complicado para o Ceará. Que o Ceará tem que tentar estar jogando contra o líder. 1 ponto, mesmo em casa, não vai fazer mal. E depois fecha julho jogando fora de casa contra o Internacional. Provavelmente o Internacional vai estar com time misto. Porque o Internacional vai estar no meio de 2 competições. Ele vai ter terminado os jogos da Copa do Brasil, mas esse jogo contra o Ceará vai ser o jogo anterior do jogo do Internacional pela Libertadores. Então, o Internacional provavelmente vai com time misto. Acredito eu. É uma chance? Até é, mas jogar contra o Inter lá também não é nada fácil. Então, a tabela do Ceará em julho não ajudou. Não ajudou. Porque ele pega 2 times que estão envolvidos sim em outros campeonatos. Só que o Palmeiras é um time que é o único time que tem 2 elencos. Tem 2 times, tem 2 elencos. O Palmeiras é o único time que tem um elenco que dá para você fazer 2 times e jogar o Campeonato Brasileiro e talvez ser campeão. Então, não era o melhor adversário. E pega o Inter fora de casa, com um time que provavelmente vai ser misto, mas vai jogar em casa. Então, a tabela, meu amigo torcedor do Ceará, de julho, não ficou das melhores. Mas o foco do Ceará vai ser só o Campeonato Brasileiro. Então vai ter que se preparar. Desses 9 pontos aí, se o Ceará ganhasse 5 pontos, será sensacional. O que não pode nesses 3 jogos é o Ceará não ganhar ponto nenhum. Não ganhar ponto nenhum. O Ceará nesses 3 jogos tem que ganhar ponto. Mas esse mês de junho não, eu estou olhando ali, não ajudou o Ceará.
Então, meu amigo torcedor do Cearense, esperava um pouquinho mais do Ceará, mas eu compreendo. E o Ceará tem que focar finalização para fazer mais gols. Fazendo mais gols, a vitória fica mais perto. Não tomou tanto gol assim. Tem times que tomaram muito mais. Mas tem que tentar equalizar um pouquinho mais, principalmente menos gols sofridos e mais gols feitos, que aí a vitória fica mais próxima. Então, meu amigo torcedor do Vozão, essa foi minha análise. Peço os seus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui.